Josué, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém? Josué, capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carni, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000, a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até os pedregais. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor, Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contarmos, ficarmos da além, contentaramos a ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado ainda sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Senhor, essa aqui é a sua palavra, e nós viemos aqui para ouvi-la. Queremos que a sua boca fale aos nossos corações o que precisamos ouvir, que o nosso coração esteja apto, preparado para receber. Tira do nosso meio os empecilhos, embaraços, tudo que tenta roubar a nossa fé e a nossa semente que o Senhor vai plantar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, como eu disse, hoje é culto de oração e normalmente nós crentes falamos muito sobre o dever de orar, necessidade de orar. O apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. São disciplinas espirituais que todo crente deve cumprir. Só que nesse momento aqui, Jericó havia caído após uma grande vitória que ele teve em Jericó. Israel havia caído após uma grande vitória que ele teve sobre a cidade de Jericó. Jericó, naquele momento, naquela ocasião, era uma cidade intransponível por causa das suas muralhas. Era uma cidade que os inimigos não conseguiam adentrar. Mas Deus deu vitória aos israelitas. O interessante é que, quando os espias vão a Jericó para observarem a terra, eles percebem que a terra era boa, porém havia gigantes, e temeram. A grande parte, ou a maior parte dos espias temeram adentrar a terra. E aí Josué e Caleb, como nós conhecemos bem a história, tomaram posse da promessa que o Senhor havia feito e disse: nós vamos entrar, vamos conquistar, e Deus vai honrar a nossa fé. E assim aconteceu. Eles conquistam Jericó, Deus dá vitória sobre o povo de Jericó, que era grande. Mas agora, logo em seguida, Israel sofre uma derrota para uma pequena cidade chamada Ai.
Olha a cidade, Ai, ou Ai. São 36 homens que morrem naquela guerra, naquela batalha, perdão. O povo, depois dessa batalha, ficou desanimado. Josué faz o que qualquer homem de Deus faria. Ele vai clamar ao Senhor. Ele rasga suas vestes em sinal de indignação e depois ele vai clamar a Deus. Eu posso imaginar um pouquinho assim como você, a frustração e até mesmo algo que não encaixa, porque eles venceram Jericó. Eles conseguiram conquistar Jericó com facilidade, entre aspas, e era um povo muito maior. Os outros espias que foram espiar Ai, quando chegam lá, o povo era bem pequeno e mesmo assim perderam a guerra, a batalha. Então isso fica marcado na mente de qualquer um. E assim ficou marcado na vida do povo, o povo ficou desanimado, porque perderam uma batalha para uma cidade ou para um povo pequeno. E aí Josué vai fazer como qualquer homem de Deus faz, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor. Ele cai com o seu rosto em terra, clama a Deus. Só que a resposta de Deus para a oração de Josué é o que chama a atenção. Josué, enquanto clama, o Senhor responde de forma surpreendente. E o Senhor não vai dizer para Josué, Josué, continua orando que eu estou gostando. Josué, continua clamando que eu estou gostando. Pelo contrário. Quando Josué estava prostrado, o Senhor diz, levanta-te. Por que estás prostrado diante do teu rosto? Que existem alguns momentos em que o problema não se resolve com mais palavras. Diga, se resolve com mais obediência. Deus estava querendo mostrar para Josué e para o povo que o problema ali não era a oração que eles faziam ou que deixavam de fazer. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Mas a obediência, ela nos faz caminhar com Deus. Tem muito crente que até ora, mas uma grande parte dos que oram não obedece. Uma grande parte daqueles crentes que dizem que são homens e mulheres de oração, não conseguem obedecer. E aí que está o X da questão. Aqui Deus trata com Josué porque ele estava orando. Aqui Deus fala com Josué porque ele estava com o seu rosto prostrado. E Deus diz para Josué, não ora agora, levanta. Não se prostra, se levanta. Esse texto aqui vai ensinar para a gente algumas lições sobre o que o Senhor espera de nós, não na hora da oração, não antes da oração, mas depois da oração. Aí eu quero que você reflita. O que é você depois do culto de oração? Quem é você depois da oração que você faz no seu quarto? O que você faz após você orar? Como é a sua vida pós-oração? Vamos refletir hoje, através dessa palavra, porque o Senhor vai ensinar para a gente exatamente essas lições. Porque Deus, Ele, em primeiro lugar, Ele nunca vai aceitar que o pecado fique escondido. Muita gente ora, mas está em pecado. Muita gente ainda tem força para orar, mas ainda esconde o pecado. Sim ou não? Lá no versículo 11, Deus vai dizer para Josué, Israel pecou. Israel transgrediu. Josué pensava que o problema estava na cidade de Ai. Essa cidade é diferenciada. Perdemos. Só que Deus revelou para Josué que o problema estava, na verdade, dentro do acampamento de Josué. O problema não estava em Ai. Diga, o problema estava em Israel. Então não era falta de força física. Não era falta de homens para pelejar. Era falta de santidade. Eita, papai. Tem guerras ou pelejas que a gente enfrenta, que a gente diz assim, vou orar para vencer. Eu vou jejuar para vencer. E a gente sempre fala, e virou jargão dos crentes, nossa guerra a gente vence na oração. Não é? Já virou jargão. Só que a questão é que nem sempre a oração vai funcionar se não houver santidade. Deus nunca vai aceitar a gente esconder o pecado e orar. Você pode orar de cabeça para baixo, você pode orar 1 ano, você pode orar 10 anos, você pode subir monte, você pode subir vale, você pode descer vale, você pode orar dentro da areia, você pode tentar orar de qualquer jeito. Se não houver santidade, não adianta. Diga para o irmão do seu lado com carinho. Diga, nós precisamos orar com santidade. Não é só orar. Não é só falar com Deus, não é só apresentar a Deus nossas palavras. Porque orar, muita gente ora.
o ímpio ora. A questão é, ora com santidade? Adão, ele, quando peca, ele esconde o pecado. Ele se esconde de Deus, sim ou não? Há uma ação no homem, no pecador, que é uma ação que é, digamos, automática. Pecou, escondeu. Pecou, tem que ter o tapete para esconder. Pecou, não fala para ninguém. Ó, Saul desobedeceu a Deus e ele chega para Samuel e diz assim: Samuel, por favor, não fala para o povo, não diz não. Adão e Eva pecaram e foram preparar agora as suas vestes de folha de figueira para esconder suas vergonhas. Quando pecamos, escondemos. Perceba uma coisa. Quando nós caímos, quando nós pecamos, a primeira coisa que fazemos é se esconder. A gente começa a dizer: Deus, hoje não. Eu não oro hoje, estou cansado. Eu não quero pregar. O medo vem de pregar, viu? Quem peca, quem está em pecado, não quer pregar. Quem está em pecado, não quer louvar. O que o homem quer quando peca? Se esconder. Toca no meu nome não. Tomara que nem me veja. Há uma dinâmica que não é uma regra. Não é uma regra, tá? Mas os pastores percebem exatamente dessa forma. Alguém que entrega a sua vida a Jesus e está bem verdinho, está bem novinho na fé. Uma grande parte deles senta na frente. Passa o tempo. Parece que o pecado vai contaminando. Vai lá para trás. Estou dizendo que não é uma regra, tá? Quem senta aí atrás, não estou dizendo que você está em pecado. Mas é assim. Estar com Deus, a gente quer estar mais próximo do altar. Quanto mais próximo do altar, melhor. Mas é o momento de manchar as nossas vestes espirituais, para a gente dizer: eu quero longura do altar. Eu tenho medo do altar. Há uma diferença entre vergonha e medo. É percebível isso, sabe por quê? Porque eu falo por mim, eu sou falho. E quando a gente falha, o medo vem e a vontade de se distanciar vem também. Israel pecava e queria esconder o pecado. Adão e Eva pecaram e queriam se esconder. Ananias e Safira, no Novo Testamento, tentaram esconder a verdade dos discípulos, dos apóstolos. Diga, mas o Senhor, Deus, trouxe à luz o que estava oculto. Sempre Deus vai trazer à luz o que está oculto, não adianta. Não adianta a gente querer esconder. Muitas vezes a gente pede a Deus que mude a nossa situação, que mude o nosso momento, mas a gente não quer mudar o nosso coração. Não adianta Deus mudar você de lugar, se Deus não mudar você. Não adianta Deus te tirar do vale e colocar no monte, se no monte o seu coração ainda está contaminado. Não adianta Deus te tirar da peleja, do deserto, te colocar na bonança, se o seu coração não estiver purificado. O Senhor olha para a gente no vale, no monte, debaixo do mar, em cima do ar. Ele não olha a nossa aparência, Ele olha o nosso coração. Deus não é movido por aparência. Israel, aparentemente, após a vitória contra Jericó, tinha aparência de vencedor. Só que depois, prevaricaram contra Deus. Então se vestiam como vencedores, andavam como vencedores, mas quando foi a peleja, entenderam que já haviam perdido a maior peleja de todas, contra o pecado. A aparência de vencedor dura um momento, até a hora que o Senhor revela. Porque, irmãos, a gente às vezes pensa o seguinte: é mais fácil orar, é mais fácil a gente orar contra o inimigo do que reconhecer o pecado. É mais fácil a gente dizer: Senhor, me dá vitória contra o inimigo, do que a gente dizer: me dá vitória contra mim. É mais fácil a gente colocar a culpa nos outros do que colocar a culpa em nós mesmos. É ou não é?
É mais fácil a gente dizer, tem alguém fazendo macumba para mim, do que dizer, eu estou em pecado. Macumba só pega em crente se o crente estiver em falha. Crente só tem medo desse negócio se estiver longe do altar de Deus. Alguém está entendendo ou não? Então, é mais fácil a gente culpar as circunstâncias, os momentos, do que a gente se arrepender. Oh, que momento difícil, que peleja tremenda. Se arrependa. Tem pessoas que oram por avivamento, mas não guardam o coração. O coração está cheio de mágoa. Mas está orando. Está dizendo, Senhor, me aviva, aviva, me aviva, 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 aviva. Mas o coração está em pecado, tem mágoa guardada. Rancor, raiva, guardada dentro do coração. É gente orando por vitória, mas vive em desobediência. Ah, eu quero bênção, eu quero a minha bênção, me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção. Mas o coração já desobedeceu. O segredo, irmão, o segredo do crente vitorioso é a obediência. É porque parece que a gente foi desaprendendo alguns princípios da palavra. Porque lá em Deuteronômio 28, vai falar exatamente o que a gente precisa fazer, obedecer. Se a gente obedecer, as bênçãos vão nos acompanhar. Em todo tempo, em todo lugar. Mas desobedecendo, a gente pode orar. Desobedecendo, meu irmão, você pode rachar o seu joelho. Mas as pessoas preferem orar e desobedecer. Orar e permanecer no pecado. Orar e permanecer com o coração endurecido, cheio de mágoa. Tem gente orando por milagre, mas não quer abandonar o pecado. Imagina só, você recebendo um milagre e quando morrer vai para o inferno. Valeu alguma coisa? Acordem. Não. Deus te entrega um milagre, mas não te entrega a vida eterna. Não vale a pena. É o Senhor dizendo para a gente hoje, antes de olhar para fora, olhe para dentro. Antes de você pedir coisas, peça para Deus transformar o seu interior. Nenhuma vida será verdadeiramente transformada enquanto o pecador for tratado como um detalhe. O pecado, diga, o pecado não pode ser tratado como detalhe. Pecado, irmãos, é desobediência contra Deus, é errar o alvo. Tem gente tratando o pecado como detalhe. Peca que nem sente mais. Desobedece que não tem nem problema mais com isso. E está achando que está tudo bem. Sabe qual é o problema do pecado? O pecado é um veneno que não mata na hora. E a gente vai tomando doses pequenas, diárias. É igual Coca-Cola. Pequenas durante nossa vida, até ele nos matar completamente. Ele não tem efeito colateral. O efeito dele é amortecer a gente, a ponto de nós não sentirmos o Espírito Santo falar e dizer, arrependam-se. O pecado faz isso. Então a gente vai ficando sensível ao pecado e insensível ao Espírito. O pecado nos atrai, o Espírito nos afasta. Tudo que é espiritual, você não quer. Mas tudo que é carnal, você deseja. Falou em orar, diz, não, é cansativo, dói o joelho. Falou em comer pizza, é agora. Quando é? Onde é? Dou 10. Meu Deus. Vamos pra praia? Bora. Bora fretar o ônibus. Vamos pro culto. Tem que pagar? Tá entendendo, irmão? Vamos fazer algo para massagear o nosso ego. Vamos para uma festa. Vamos. Irmão, arruma dinheiro de onde não tem. Compra roupa nova. Vai no shopping. Quer saber de beco da poeira não, viu? Beco da poeira é só para as roupas para o culto. Para festa lá fora, é a roupa do shopping. Arruma dinheiro, faz empréstimo, faz de tudo e vai. Vamos para o cinema.
Bora. Acordaram. Vamos dizer, qual é o filme? Não importa, nós vamos lá comer pipoca e tomar refrigerante. Vamos lá assistir o filme todinho assim, ó, ligado, irmão. 220. No culto. Que hora é? Não acabou não, é? Não acaba não? O que é espiritual, nós rejeitamos. O que é carnal, a gente corre atrás. Diga misericórdia. Israel estava em pecado e agora estava desobedecendo ao Senhor. Preferia esconder. Acã, ele rouba coisas que o Senhor havia condenado e ele guarda na sua tenda. Vamos para frente, senão a gente não dá tempo de a gente orar. Mas tem uma segunda lição que eu aprendo aqui. Isso aqui é bom que você entenda, irmão. Diga, Deus não repete o que já falou. A gente está falando de um culto de oração, a gente está vivendo oração como crente. O Senhor fala para Josué, levanta-te. Josué busca uma outra resposta. Josué continua orando e buscando um outro caminho. E aí o Senhor já havia mostrado o caminho para ele. Já havia dado a resposta para ele. O tempo agora era de obedecer. Deus fala uma vez, o obediente obedece uma vez. Ele fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai a uma terra que eu te mostrarei. Deus fala uma vez com Abraão, sai. O que Abraão faz? Parte, vai-se embora. Prepara tudo, rumo à terra que o Senhor vai mostrar. Ele obedeceu. Pedro, dentro do barco, meio da noite, fúria do vento, um fantasma, aparentemente, ronda o barco. Todo mundo gritando, Jesus grita de longe e diz, não temais, sou eu. Pedro ouve a voz e diz, se é o Senhor, me manda ir sobre as águas andando. Jesus diz, vem. Quando Jesus diz, vem, Pedro pisa na água. Diga, a resposta de Jesus para Pedro foi, vem. E Pedro, depois da resposta de Jesus dizer, vem, ele descobre o milagre dele quando ele pisa dentro d'água. Se Jesus disse vem para você, vai, meu irmão. Jesus disse uma vez, vai. Sabe o problema da nossa geração? É porque a gente não acredita no vem de Deus. A gente não acredita quando Deus fala. É gente que Deus mandou partir e ficou. É gente que Deus mandou vir e não veio. Quantas vezes nós fazemos a mesma oração sobre algo que Deus já respondeu na sua palavra? E a gente está continuando procurando outra resposta. O Senhor me responde diferente, vai lá. Vai lá, Jesus, eu não quero essa resposta não, diz outra. A gente vai procurando outras respostas. Deus já respondeu na palavra, mas a gente não quer obedecer. Senhor, eu devo perdoar, a palavra já disse. Tem que perdoar, para ser perdoado. Se eu tenho que evangelizar, a palavra de Deus já diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Diga a palavra, já respondeu. Se eu tenho que ser fiel, seja fiel, no pouco, no muito, te colocarei. A palavra já respondeu. O que é interessante hoje é que não falta revelação. Não está faltando revelação, está faltando disposição para obedecer o que Deus já revelou. Deus já disse o que você deveria fazer. Agora falta você obedecer. É gente que ora quando não é mais para orar. Era para orar antes. Deus respondeu. Agora é para tu obedecer. Mas tu está dizendo, não, acho que está faltando um negócio, uma peça se encaixar. Senhor, eu vou esperar só mais essa semana. Me responde de novo. Não. Não, vou esperar só mais esse mês. Me responde de novo. Só mais esse ano, Senhor. Só mais esse milênio, Jesus. Meu Deus, Jesus é paciente. Olha como a gente precisa aprender com Ele, né? É longânimo. Ele já falou e a gente está procurando. Querendo mais. Desejando que o Senhor responda coisas diferentes. Diga, eu preciso obedecer. Tem momentos, irmãos, que a maior demonstração de fé não é você continuar perguntando para Jesus. É levantar-se e fazer o que Ele já mandou você fazer.
Quer explicação? Ficção. Quer o quê? Quero ver. Veja. Quer se levantar? Quero, mas não tem ninguém que me leve no tanque. Pois não quero que ninguém te leve. Só levanta. Pega a tua cama e vai para tua casa. O texto não me diz que o paralítico diz, mas Senhor. Não, ele pega a cama, se levanta e vai para casa. Vai para casa não, vai para o templo. Mostra para todo mundo que Jesus o curou. Sabe o que falta às vezes para o nosso milagre? Não é orar mais, é obedecer. É você obedecer o que Deus já mandou você fazer. Mas você quer uma resposta diferente. Mas Senhor, essa tua resposta, para mim obedecer dói tanto. É sempre assim. As coisas de Jesus, as respostas de Jesus para nós precisam doer em nós. Porque elas são contra o nosso ego. São contra a nossa vontade. Minha vontade é permanecer no pecado. Porque o pecado é bom. É bom, mas leva para o inferno. Tem que rejeitar o pecado. A gente não quer largar o pecado. A gente quer o milagre. A gente quer o que nos beneficia. Mas a gente não quer tirar, rasgar as vestes do velho homem. Diga, eu preciso obedecer para orar. Terceira lição aqui que eu aprendo. O povo havia vencido, mas depois perdido. Mas queria vencer de novo e Deus queria dar vitória a eles. Só que antes de Deus dar vitória para eles, Deus prepara eles para vencer. É fato que nós, vez ou outra, tropeçamos, perdemos, pecamos, mas o Senhor quer nos preparar para vencer. Quem quer vencer, diga amém. No versículo 13, o Senhor vai dizer: santificai-vos. Dispõe-te, santifica o povo e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Antes de falar sobre a próxima batalha, Deus falou sobre santidade. A vitória de Israel e a nossa sempre vai começar no nosso coração. Sempre vai começar no coração. Deus vai preparar o nosso coração para a vitória primeiro. Não adianta você vestir uma roupa, a vestimenta do Neymar para você jogar na seleção brasileira. Se não tiver preparo, a roupa vai ficar pesada. Não adianta você pegar, como ofereceram a Davi, a armadura de Saul para vencer Golias. Não serviu nele. Só que ele já era santo. E sem a armadura, Deus deu vitória para ele. Sim ou não? Deus já havia preparado Davi lá por detrás das malhadas. E aí, Deus prepara a gente antes. Moisés lá no Sinai, o povo, antes de se apresentar ao Senhor, se santificou, se preparou. Isaías, antes de ser enviado, o Senhor preparou ele, purificou os seus lábios, santificou seus lábios para depois o enviar como profeta. A gente está vivendo dias, irmãos, em que muitos querem o poder de Deus. Quem quer poder de Deus, diga glória. Pouca gente quer aqui. Eu quero. Muita gente quer poder de Deus, mas poucos estão buscando santidade. Muita gente quer o levanta e anda, mas pouca gente quer dizer não para o pecado. Muita gente quer ver paralítico andando, cego vendo, mas pouca gente quer ver a santidade do Senhor. E não existe avivamento verdadeiro sem consagração. É uma verdade que pouco evangélico quer ouvir. Sua vinda à igreja não é tudo. Sua Bíblia que você lê não é tudo. Seu terno que você veste, sua saia que você veste, coque que você coloca, não é tudo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então não adianta você cantar bem, pregar bem, fazer tudo bem, se não tiver santidade, não tem verdadeiro avivamento. Não existe fogo no altar, sem antes limpeza do altar. Eita Jesus, fala com a gente. Diga, cada um de nós é um altar. Senhor traz avivamento, traz fogo, traz renovo. E Deus está falando com a gente aqui hoje. Te santifica primeiro. Te separa para mim. Se entrega totalmente para mim. Eu não quero dividir você com o pecado. Eu não quero dividir você com os amigos. Dividir você com as amigas. Eu não quero dividir você com o mundo. Eu quero você toda para mim. Tudo para mim.
Isso é santificação, consagração. Mas as pessoas não estão querendo só avivamento, e avivamento não chega sem consagração. Todos os avivamentos da história, o povo estava consagrando a Deus a sua vida. Todos. Começou em Atos. Todos reunidos no mesmo lugar, unanimemente. O fogo desceu. Na Europa, mesmo jeito. Começou. Pegou num, pegou no outro, pegou no outro. Nós estávamos ali na vigília, na sede, e a gente estava pensando. Já tinha mais ou menos, foram 36 horas de oração. A gente já estava mais ou menos na 30ª hora. A gente foi tomar um cafezinho. E a gente conversando lá entre os pastores e pensando. Alguns roucos já, que não conseguia nem falar mais. E a gente pensando. Rapaz, vai acabar 8 horas da noite. E aí eu disse assim, imagina, pastor, se de repente Deus toma a gente e faz a gente ficar um mês. Porque avivamento é isso aí. Aconteceu dentre os moravianos, durou 100 anos. Não é 100 anos orando direto, sem parar. 100 anos, o poder de Deus tomando a igreja. Milagres acontecendo, o povo querendo orar, o povo querendo se converter, o povo querendo Deus. Avivamento não é barulho. Avivamento, irmãos, é o seu espírito viver, reviver. Reavivamento é o que nós estamos precisando. Voltar ao primeiro amor, voltar ao desejo de orar, ao desejo de meditar na palavra, ao desejo de santificar o Senhor acima de todas as coisas. Dizer para o dinheiro, tu não vai me controlar. Dizer para a sensualidade, vai embora. Porque eu sou todo do Senhor. Alguém está entendendo? Imagine você esquecer de tudo da terra e se conectar só com o céu. Era o que aconteceu nos Estados Unidos da América. Os jovens começaram um culto de oração. 15 pessoas. Irmãos, Deus tomou esses jovens de uma forma tão grande e começou a inundar a América. Os Estados Unidos foram tomados por um fogo de Deus tão grande. As outras nações começaram a olhar, desejar, visitar e receber. Diga, pode começar em mim. Diga, eu preciso só me santificar. É porque a gente espera pelos outros, né? A gente faz o círculo de oração às vezes, e aí os irmãos começam vindo 15, 20. E aí, de repente, isso infelizmente é comum. Não era para ser não, mas é comum. Os crentes começam a faltar. Daqui a pouco está 2, 1. A tendência. Só estou eu, não vou mais orar. Ninguém vem para o círculo de oração, também não vou vir. Ó, está errado. Tem que começar por um, irmão. Se tiver um louco por Jesus aceso, cheio de Deus, vai chamar outro louco. Toca no irmão do seu lado e diga, vamos ser loucos por Jesus? Eu creio numa geração que Deus vai pegar e mandar fogo. Essa geração aqui, ó, Deus vai mandar fogo. Deus vai aquecer. Vai vir jovem de outros países conhecer. Tudo que a gente precisa é dizer, Senhor, não tem reserva, é todo teu. Eu não quero mais contato com nada do pecado, eu quero entregar tudo para o Senhor. Quem está entendendo diz amém. Então Deus não procura apenas pessoas que orem muito. Tem que orar muito. Tem que orar 1 hora, 2 horas, 10 horas. É bom orar muito, mas não é tudo. Deus está procurando pessoas que vivam para Ele, não só orem. Porque tem gente que ora muito e quando se levanta, serviu de nada a oração. Vocês concordam ou não? Uma vida santa é uma oração sem palavras. Quem é santo, ora sem liberar uma palavra. Deus usa o seu testemunho para falar todos os dias. Quem é santo. Para concluir, Deus vai esperar sempre que a oração produza a ação. Quando ele diz levanta-te no versículo 10, Josué, ele não podia ficar para sempre com o rosto em terra.
Ele não poderia ficar ali clamando para sempre. Ele precisava levantar, conduzir o povo à santificação, julgar o pecado do povo e prepará-los para recomeçar de novo. Havia ali uma oração. A oração de Josué já tinha cumprido o seu papel. Ele já havia orado. O que ele precisava fazer agora? Se levantar e agir. A gente conta tanta desculpa para não fazer, para não orar, para não fazer, para não agir. Diz aí, já mudou o negócio? Estou orando. Oração virou desculpa para não agir. E aí? Como é que é? Vai casar? Estou orando. E aí? Vai fazer faculdade? Estou orando. E o tempo passa. Passa. E aí? Vai servir na igreja? Estou orando para servir. Na igreja. Estou orando aí, ver se eu sirvo. Irmão, se tu não serve para servir, não serve para mais nada. Estou orando. É desculpa. Irmão, oração não pode ser desculpa na nossa boca. E aí, tomou a decisão lá, largou o pecado, estou orando. A Bíblia já diz que tu tem que largar o pecado. Tu está orando para deixar o pecado? Para ver se Deus quer que tu largue? Não adianta mais orar, agora é hora de agir. Já dei um exemplo aqui uma vez, vou dar de novo. Mulher apanha todo dia do marido. Os Ray-Ban já usou todos. E aí, a gente pergunta, e aí, quando é que vai tomar a decisão de dar parte desse infeliz? Estou orando. Haja olho, né? Haja Ray-Ban. Irmão, eu sei, reconheço. Deus pode transformar a vida de alguém, de um abusador, pode. Agora Deus nunca vai querer que você permaneça apanhando, porque você é dele. Sua vida é consagrada a Ele. Entre você e o seu casamento, Deus escolhe você. Um casamento abusivo. Entre você e um casamento abusivo, Deus escolhe você. Deus não vai perder a você por causa de um casamento abusivo, pode ter certeza. Não é todo pastor que tem coragem de falar isso, não, mas eu falo. Não, mas tem que aguentar. Agora aguenta aí, vai. Nessa tua força, Gideão. A irmã não consegue nem abrir o olho mais. Tanta peia. Então, toma decisão. Não é mais hora de orar, não, é hora de agir. Vai lá na delegacia, toma decisão. Os irmãos estão entendendo? Estou na escola sofrendo bullying. Jovem. Você vai orar, você vai orar a Deus. A partir do momento que esse bullying está mexendo com as suas emoções, você está ficando depressivo. Está vindo vontade de fazer coisas que você não gostaria de fazer. É hora de agir. Procura a direção da escola. Se a direção da escola não resolver, procura a polícia. Vocês estão entendendo ou não? A gente está usando a oração para não agir. E oração é o quê? Orar. Significa falar. Orar. E junto com a ação se torna a oração. Então, orar sem ação nunca será oração. Vocês estão entendendo? Tem gente que é falador, falastrão, mas não é homem nem mulher de oração. Fala muito com Deus, mas age menos, age pouco. Então você não pode ser considerado um homem de oração, você não pode ser considerado uma mulher de oração, porque você só está no orar. Agir, nada. Diga, a partir de hoje, nós vamos orar e ir à ação. Então, a oração já havia cumprido o papel, era hora de obedecer. Noé, Deus fala com ele, Noé constrói a arca. Noé não vai construir sua casa, Noé vai construir a arca. Deus fala com Noé, ele vai e age. Vou fazer logo, começar agora porque vai demorar. Aqueles leprosos, quando foram pedir a Jesus, ali é uma oração. Senhor, tu podes nos purificar. Ele diz assim, ide e se mostrem aos sacerdotes. Jesus não tocou neles, Jesus não liberou para eles uma palavra profética, só disse, ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aqueles leprosos, sabe o que fizeram? Obedeceram. Se fosse muito crente de hoje em dia, dizia assim, aí Jesus, se fosse Naamã, só isso? E aí, não vai ter um fogo, um reteté? Não,
Um eis que te digo, nada? Não vai e mostra o sacerdote. Aqueles leprosos entenderam que o milagre não estava ali. O milagre estava no ir. O milagre estava em obedecer a ordem. Deus, Jesus, às vezes que fez milagres, a maioria delas, foi mediante a obediência de uma palavra que ele deu. E de mostrar ao sacerdote. No caminho, os 10 foram curados. Enquanto caminhavam, as lepras iam embora. As feridas desapareciam. Foram curados, purificados da lepra. Aquele cego do tanque de Betesda. E aí? Quer o quê? Vamos curar ele. Prepara lodo, coloca nos olhos, agora vai e se lava no tanque. Quando ele se lava no tanque, seus olhos são limpos. Ele começa a ver. Quando Jesus, ele quer fazer um milagre na nossa vida, ele vai juntar nossa fé com a nossa ação. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Diga, fé deve ser colocada em ação. Então, se você diz que tem fé, mas não age, tu não tem fé. Tu pode ter qualquer coisa, menos fé, porque a fé nos faz caminhar, nos faz sair do lugar, tomar decisões, obedecer o que Deus mandou fazer. Quem está entendendo diz amém? Então, existem muitas pessoas que estão esperando Deus fazer aquilo que Deus mandou elas fazerem. O que é para você fazer, Deus não vai fazer, meu irmão. Você está orando para Deus fazer o que é para tu fazer? A gente ora por almas. Senhor, manda alma, mas não evangeliza? Não, Deus não manda almas. Porque Ele disse, ide. Né? Então, orar por almas e não ir, não casa. Não orna, não encaixa. Senhor, abençoa, salva minha família. Salva minha família, Senhor. Tu não libera perdão no meio dos teus. Quer que eu salve? Age primeiro. Perdoa o teu pai. Perdoa tua mãe. Perdoa teus avós. Perdoa os teus irmãos. Mas tu está orando para Deus salvar. Vá você, faça a sua parte. Deus faz a dele de salvar. Quem está entendendo? Estão orando por avivamento. Senhor, eu quero ser avivado. Tomado do teu poder, do teu fogo. Mas não muda a sua própria vida. Você quer mudar o mundo, mas não muda você. Não se converte. Não larga o pecado. Diga, a oração não é o ponto final. É o ponto de partida. Quem ora de verdade, irmão, ele sai do lugar da oração diferente. Quem vai orar hoje de verdade, vai sair do culto diferente. Quem vai orar de mentira, vai sair ou igual ou pior. Chegou. Diga, a escolha é nossa. Deus não disse para Josué, pare de orar. Ele disse, agora é hora de levantar. Você tem um momento de orar e tem a hora de se levantar. Porque a oração verdadeira deve produzir uma vida de mudança e obediência verdadeira. Vamos orar agora? Glória a Deus.